Oi, gente, meu nome é Andresa. Esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube, nesse canal. E o meu objetivo com esse canal é ensinar inglês de uma forma leve, boa e principalmente focado bastante em pronúncia. Que foi do jeito que eu aprendi, de uma forma bem legal, com séries, filmes, textos, músicas. Mas agora eu vou começar com o texto. E eu trouxe esse texto que eu extraí de um jogo que foi uma tia minha que me apresentou. Um beijo pra minha tia Nayane. É um jogo muito legal e se eu conseguir eu vou trazer um videozinho desse jogo também. É um jogo de celular, basicamente de um vampiro, um Drácula, duas crianças que estão num castelo. Elas entram nesse castelo e o objetivo é você matar o Drácula, pegar a cruz, matar ele e conseguir sair desse castelo. E bom, é muito difícil, nunca consegui passar do quarto nível, mas depois eu vou trazer um vídeo desse jogo. E bom, né? Eu não sei se vai ter alguém que vai estar assistindo isso, que vai se interessar por isso, mas bom, quem quiser realmente aprender, eu espero que consiga e que goste da forma que eu ensino e eu espero que eu possa ajudar alguém com isso. Então eu vou começar. Eu trouxe esse texto, né? Todo esse texto aqui, que é o texto introdutório ali do jogo, que explica a historiazinha inicial de como eles foram parar nesse castelo. Então, eu vou ensinar da seguinte maneira: aqui eu trago o texto e aqui é o vocabulary, ou seja, todas as palavras que tem nesse texto eu vou explicar uma a uma. Eu trago a palavra propriamente dita, a pronúncia dela numa linguagem que não existe, mas a gente escreve da forma que a gente está ouvindo para fixar essa pronúncia e conseguir aprender direitinho como que ela é pronunciada e não esquecer. E aqui do lado a gente coloca o que significa ou a tradução literal. Mas, primeiramente, eu gostaria de dar como que eu posso dizer, ensinar, resumidamente, dar uma praticada no verbo to be, que é muito importante e é basicamente uma das primeiras coisas que você aprende ali no inglês e que você tem que aprender porque é crucial para você entender o idioma, né? Então, essa palavrinha aqui ela faz parte do verbo to be no passado, mas eu vou explicar no presente. Então, eu trouxe aqui embaixo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, eu vou fazer uma sequência de vídeos, porque eu tentei gravar a primeira vez, ficou muito longo. Não consegui editar, não consegui postar, deu um problema. Então, vou fazer uma sequência de vídeos. E nesse primeiro eu vou tentar explicar o verbo to be na afirmativa no presente e o verbo to be no passado na afirmativa. Na afirmativa é quando você fala uma coisa afirmando. Na negativa, você está negando. E tem a forma interrogativa que você está perguntando. Hoje eu vou ensinar o verbo to be no presente na afirmativa e no passado na afirmativa. Na afirmativa. Então vamos começar. Basicamente, o verbo to be, ele significa ser ou estar. Só que esse famoso nome, verbo to be, ele é o nome para essas três palavrinhas aqui. Deixa eu marcar. Ele é o nome para essas palavras aqui. Am, are e is. Opa. Tá, vai ficar desse jeito. A gente tem os sujeitos em inglês. Primeiramente, o que é um sujeito, né? Pessoal, em português a gente tem eu, você, ele, ela, eles, elas, nós. Então, em inglês, a gente vai ter I, que significa eu. You significa você ou vocês. Você vai entender que a pessoa está falando você ou vocês de acordo com o contexto. A gente tem a palavra we, que é nós, we. E a gente tem they, que significa eles ou elas. E novamente você vai entender se a pessoa está falando eles ou elas de acordo com o contexto. E uma observação aqui é que palavras com TH em inglês, elas têm um som diferente, que não existe em português, mas quem sabe mais pra frente, se realmente tiver alguém assistindo isso e interessado, eu posso explicar como fazer esse som. Mas é diferente, você não vai fazer um som de D. Tem um truque e depois eu posso explicar. Então, they are, eles ou elas. A gente tem he, she, he, que é ele, she, que é ela, e it é usado para coisas, objetos ou
é animais que a gente não sabe o sexo ainda. Simplesmente coisas, o clima, qualquer coisa que não seja uma pessoa. Ou um animal que não sabe o sexo dele ainda. E bom, como eu falei para vocês, o verbo to be é essas três palavras. E elas significam ser ou estar. E cada um dos sujeitos em inglês, eles vão ter o seu verbo auxiliar correspondente. Com o I, você vai usar o am. Com you, we, they, você vai usar o are, com R bem puxado. E o he, she e it, não é it, é it. E o T é bem suave, como se fosse quando você dá uma risada, mas não tão engraçado. Tipo, t. Então você vai falar it, tá? Não é it, é it. Então, he, she, it, o verbo auxiliar correspondente é o is. E, gente, vocês têm que decorar isso. E, bom, eles significam, essas palavrinhas são o verbo to be e significa ser ou estar. E vai ser basicamente para você falar uma frase em inglês e você vai falar. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Você vai falar o sujeito é a pessoa, mais o verbo, mais o complemento. Então, aqui, para formar uma frase, o sujeito, I, eu. O seu verbo to be correspondente, o am, que significa ser ou estar. E hungry, que é o complemento. Hungry significa com fome. Então, se eu falo I am hungry, você sabe que I é eu. Hungry é com fome. E esse am é o verbo to be correspondente para o sujeito I e significa ser ou estar. Então, se eu falo I am hungry, eu estou falando eu estou com fome. Você vai entender de acordo com o contexto que a pessoa está falando eu estou com fome. Não eu sou com fome, entendeu? O verbo to be pode significar ser ou estar. Então, se eu falo I am hungry, eu estou falando eu estou com fome. Trouxe aqui, ó, traduções para vocês que talvez algumas pessoas se adaptem melhor a traduções. Então, ó, aqui a gente tem o sujeito. Eu acho que eu vou fazer de outra cor. Deixa eu ver, eu vou apagar. O sujeito eu vou colocar de amarelo. Opa. O sujeito eu vou colocar de amarelo. Então, aqui a gente tem o I, you, que é você, I é eu, you é você, we, nós, they, eles ou elas, he, ele, she, ela, e it, que é usado para coisas ou animais que não sabem o sexo, objetos, o clima, ou simplesmente você quer se referir a alguma coisa, isso. E de rosa a gente tem o verbo to be correspondente. Vou colocar aqui de rosa. Então, com I você vai usar o am. Então, você está falando eu sou ou eu estou. Com you, você vai usar o are. Você está falando você é ou você está. Vai depender do contexto ali. Você vai entender o que a pessoa está falando. Com we, é um som de I bem puxado, tá, gente? Puxa bem I. We are. Então, nós somos ou estamos. They are. Eles são ou eles estão. Ou elas são ou elas estão. He is. Esse is também não é is, tá, gente? Não é is, é is. Is. Tem um som de Z no final, esse S vai ter um som de Z. E esse I não vai ter som de I, vai ter som de E. Então, he is. He is. E he is é ele é ou ele está. She is. Ela é ou ela está. It is. Só que não é assim que a gente vai falar, a gente junta tudo e vai ser it is. It is. Mas aqui eu tô ensinando o básico, comecinho. Bom, gente, continuando a gravação, porque eu tive algumas interrupções, mas vamos continuar. Eu estava explicando no it is. It is. Isso é ou está. Então, como eu falei, ele é usado para animais que ainda não sabem o gênero ainda,
coisas, objetos, lugares, clima, qualquer coisa que não seja uma pessoa. Agora vamos fazer uns exercícios de prática, tá? Eu acho que eu vou usar isso aqui mesmo. Então, os exercícios de prática. Eu trouxe aqui algumas frases e eu vou ir respondendo e usando o verbo to be. E eu espero que vocês aí do outro lado também estejam fazendo e respondam, né? E testem os seus conhecimentos e eu espero que tenham entendido e aprendido, tá? Então, ó, primeiro exercício aqui, ó. She in my class. Ela na minha turma. Então, qual que é o verbo auxiliar correspondente do she? É is, né? Então, she is in my class. Ela na minha classe, ou na minha turma. E o que significa o verbo to be is? Ele, nesse sentido, ele está querendo dizer, ela está na minha turma. Ela está na minha turma, ou ela é da mesma turma que eu. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então, is. She is in my class. Lembra que com o she, você tem que usar o is. Então, she is in my class. Ela está na minha turma. She is in my class. Próximo exercício. Eu quero desativar a função. Próximo exercício. They in my office. They in my office. Qual que é o verbo correspondente? Qual que é o verbo to be correspondente para o sujeito they? Para o sujeito they é are, né, gente? Are. Então, não, eu vou ter que ativar isso aqui mesmo. Aqui vai ser o are. They are in my office. Eles ou elas estão no meu escritório. Office. In my office é no meu escritório. Então, com they, você vai usar o are. Então, they are in my office. Eles estão no meu escritório. Você vai entender como eu expliquei para vocês. O verbo to be, ele significa ser ou estar. Só que, claro que quando eu falo essa frase, they are in my office, você vai entender que eu estou falando eles ou elas estão no meu escritório. Não eles ou elas são no meu escritório. Entendeu, gente? Como eu falei, o verbo to be significa ser ou estar. Só que você vai entender o que a pessoa está falando de acordo com o contexto, entendeu? Vamos para o próximo exercício aqui. A gente tem o sujeito I. I from Spain. I from Spain. Eu da Espanha. Qual que é o verbo auxiliar correspondente? O verbo to be correspondente do I? Eu sei que você respondeu am, né, gente? Eu espero que, quem quer realmente aprender esteja fazendo isso e praticando e conseguindo aprender. Então, é o am. I am from Spain. I am from Spain. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu sou da Espanha ou eu estou da Espanha? Eu sou da Espanha, né, gente? Então, novamente, dependendo do contexto, é de acordo com o contexto que você vai entender o que a pessoa está falando. Então, I am from Spain. Eu sou da Espanha. Próxima frase aqui. He, a good teacher. He, deixa eu marcar aqui que fica mais legal. He, ele, a good teacher. Um bom professor. Ele, um bom professor. He, a good teacher. Good é bom e você geralmente usa para adjetivo, né? E teacher é professor. E geralmente o good você usa para qualificar, né, alguma coisa. Então, good teacher, bom professor. Aqui novamente um detalhe importante da pronúncia é que você vai juntar. Você não vai falar good teacher. Você vai falar good teacher. É como se você pegasse esse D e juntasse com o T. Porque em inglês tem muito isso. Uma palavra termina com uma letra e a próxima palavra
começa com um som parecido, você vai juntar tudo isso. É como se você cortasse esse D e só falasse o T. Good teacher. Good teacher. E esse good não é good com som de U, é tipo, por exemplo, um A com tio. Então é, por exemplo, good, good. E teacher, tudo isso aqui, esse EA vai ter som de I. Teacher, teacher. Então, tudo isso fica a good teacher, a good teacher. Então, toda a frase é he, a good teacher. Ele, um bom professor. Qual que é o verbo to be correspondente do he? Muito bem, eu espero que vocês tenham falado. Oh, meu Deus. Tenham falado is. Lembra que com o he você vai usar o is? Tá aqui, gente. Então, he is a good teacher. Então, o que eu tô querendo? O que essa frase quer dizer? He is a good teacher. Ele está um bom professor ou ele é um bom professor? Ele é um bom professor, né, gente? Então, tô frisando novamente aqui 1000 vezes, repetidamente para vocês. O verbo to be significa ser ou estar, só que você vai entender de acordo com o contexto. Então, se eu falo he is a good teacher, eu estou falando ele é um bom professor. Ele é de ser. E não ele está um bom professor. Não faz sentido. Então você vai entender que ele está falando he is a good teacher. Ele é um bom professor. De ser. Nesse caso aqui, é o ser, não o estar. É assim que você entende. Vamos para a próxima frase. The book. The book. Essa palavrinha aqui é the. Ou você pode falar de, só que com som de E. Mas é mais comum que seja pronunciado como the. E às vezes ele tem a pronúncia de the. Só que é quando vem antes de palavras que começam com vogal. Como essa daqui começa com consoante, B, book, você vai falar com som de the book, ou the book. Mas é melhor que você fale the book. E esse TH, novamente, como eu falei, ele tem um som diferente no inglês, que não existe em português. E a gente tem duas variações, que é o TH vozeado e o TH desvozeado. Mas eu posso trazer outra aula para ensinar isso para vocês. Mas, assim, resumidamente, você tem que colocar a língua entre os dentes e falar um som de D. Então, bota a língua entre os dentes e sopra. Ou coloca a língua entre os dentes e fala D. D. É basicamente esse som. Daí você coloca a língua entre os dentes, fala D. Depois você fala A. Daí você junta D com A. The book. E novamente não é book com som de U e como se tivesse um E final aqui, book. É book. Book. Esse K, tipo, travado, sabe? Desse jeito. E book. É tipo um A com U. Book. Então, the book here. The book here. O livro aqui. Gente, the book. Talvez vocês estejam se perguntando, que sujeito é esse? Qual verbo correspondente eu vou usar para ele? Mas lembrem o que é o the book, o livro. Ele não é I, não é you, não é we, não é they, que é eles ou elas, não é he, que é ele, você não vai usar o he, nem she. O livro é o it. Você pode trocar o the book para it, porque o livro é uma coisa, não é uma pessoa. Então você vai usar o it. E qual que é o verbo to be correspondente para o it? É o is. Opa, é o is. Então falar the book é a mesma coisa que it. E com o it você usa o is. Então the book is here. O livro está aqui. Não o livro é aqui. Entendeu, gente? Vocês vão conseguir entender se ele está falando ser ou estar de acordo com o contexto. E muitas vezes as palavrinhas elas vão vir disfarçada, entendeu? Nem sempre você vai ter she, they, I, he ou it. Por exemplo, aqui o it veio disfarçado de the book. Então você tem que saber o que é o
The book. The book não é eu. Nem você, nem nós, nem eles ou elas, nem ele, no sentido de ele, homem, ou she, de ela, mulher. O the book é basicamente o it escondido, entendeu? The book, it, é uma coisa. Então, você vai usar o is. The book is here. Vamos para a próxima frase. Eu vou tentar não fazer vídeos tão longos, então eu tenho que prestar atenção no limite de gravação. Então, vamos para a próxima frase. The class big. The class big. A turma ou a sala de aula grande. O que é the class, gente? The class. The class não é uma pessoa. The class é uma sala de aula, é uma turma. Então, qual que é o sujeito que você vai usar? É o it, né? E com o it, qual que é o verbo to be correspondente? Is. Então, the class... eu não consigo colocar aqui. The class, você vai usar o is. The class is big. A turma é grande. Ou está grande. Também faz sentido. The class is big. The class is big. A turma é grande, ou a sala de aula é grande. Vamos para a próxima frase. The books. The books on my desk. Os livros na minha mesa. The books on my desk. Então, os livros on my desk. Bom, os livros, eles não são pessoas, eles são coisas. Então, você usaria o it. Porém, como está no plural, the books, você vai ter que substituir para they, eles. They. Então, você vai usar o are. Mesmo que books seja coisas. Porém, como está no plural, você vai transformar esse the books para they. E com o they, você vai usar o are. Então, aqui vai ser are. Aqui vai ser are. Bom, gente, continuando aqui para o próximo exercício de fixação de prática do verbo to be na afirmativa no presente, vamos para o próximo. It, my pen. Qual que é o verbo to be correspondente para it? O is, novamente o is. It is my pen. Ou it is my pen. Aqui vai ter uma ligação, né? Esse it vai juntar com is. E esse it, o T, vai transformar num som de R. Tem muito isso em inglês, então vai ficar it is my pen. It is my pen. É minha caneta. O it, você pode traduzir para como é, para isso, ou é. Simplesmente é. Mas você tem que usar o is. It is. É my pen. Isso é, ou simplesmente é, my pen. Minha caneta. My pen. Próxima frase. Tony, a student. Tony, um estudante. Tony é a mesma coisa que o quê? Ele. Tony é a mesma coisa que he. O Tony aqui nessa frase está disfarçado de he. Tony é a mesma coisa que he. Tony ou he, quem que você vai usar? Is. Ou is, né, gente? Melhor. Is. Tony is a student. Tony é um estudante. Então, o Tony, nessa frase, ele está disfarçado de he. E com o he, você usa o is. Então, Tony is a student. Student. Tony é um estudante. Ou seria, Tony está um estudante. Só que não faz sentido, é claro que a pessoa está falando, Tony é um estudante.
Então, traduza na sua cabeça dessa forma. Tony is a student. Ele é um estudante. Tony é um estudante. Ou um aluno. Próxima frase. I, a girl. I, a girl. Eu, uma garota. Eu, uma garota. Então, o verbo to be correspondente para o I é o am. Am. Gente, tipo, uma dica aqui de pronúncia é você fechar a boca quando você terminar de falar o M. Am. Você fecha a boca. Então, I am a girl. I am a girl. Eu sou uma garota. Eu sou uma menina. Então, é essa a tradução do verbo to be. I am a girl. You from England. You from England. Você da Inglaterra. Você da Inglaterra. Qual que é o verbo correspondente do you? O verbo to be no presente. Are. You are from England. Você é da Inglaterra. É isso que está querendo dizer. Você é da Inglaterra. Próxima frase. He, my friend. Ele, meu amigo. Ele, meu amigo. Então, eu estou querendo dizer, ele é meu amigo. Qual que é o verbo to be correspondente para he? É o is. É o is. Então, eu coloquei dois is. He is my friend. He is my friend. He is my friend. He is my friend. Ele é meu amigo. Próxima frase. Sally. Sally. Sally, my sister. Sally, my sister. Sally, minha irmã. Sally é minha irmã. Qual que é o verbo correspondente para Sally? Sally é a mesma coisa que she. Um nome feminino, podemos dizer. Então, o verbo to be correspondente que você vai usar aqui é o is novamente. Is novamente. Sally ou she is my sister. Sally is my sister. É a mesma coisa que eu dizer she is my sister. She is my sister. Próxima frase. We Spanish. We Spanish. Nós espanhóis. Eu tô querendo dizer nós somos espanhóis. We Spanish. Qual que é o verbo to be correspondente para we? Are. Isso mesmo. We are Spanish. Então, nós somos espanhóis. We are Spanish. Então, novamente, gente, frisando novamente esse conceito de verbo to be, ser ou estar, você vai entender de acordo com o contexto, se a pessoa está falando ser ou estar. Aqui ele está falando we are Spanish. Nós somos espanhóis. Você vai entender que ele está falando nós somos espanhóis e não nós estamos espanhóis, porque não faz sentido. O que faz sentido aqui é nós somos espanhóis. Então, we are Spanish. Você vai entender de acordo com o contexto se a pessoa está falando o verbo to be no sentido de ser ou de estar. Vamos para a próxima frase. They, students. Eles ou elas, estudantes. Eles ou elas são estudantes. Qual que é o verbo to be correspondente para they? Are. They are. They are students. They are students. Eles são estudantes. E não eles estão estudantes. Eles são estudantes. Tá. Última frasezinha aqui. The dog. The dog. Black. The dog. Black. O cachorro preto. Eu tô falando o cachorro é preto. Ou está preto. Acho que faz mais sentido é preto. The dog is black. Então, o verbo correspondente é o is. Por que o is? Porque the dog, o cachorro, é a mesma coisa que você falar it. Não ri, tá, gente?
ele, o cachorro. Porque você não sabe. Por exemplo, é um cachorro aleatório, assim, da rua, você não sabe o sexo dele. Você vai usar o it. Então, the dog is black. Ou it's black. Um cachorro aleatório que você viu na rua, você não sabe o sexo. Mas, por exemplo, se é um cachorro que você sabe o sexo, você pode falar tranquilamente he. He is. Só que nesse sentido, você não sabe o gênero the dog, você vai falar it. Então, it is black. It is black. It is black. Ou it's black. Sabe? Tem as reduções e eu posso trazer isso em alguma próxima aula. E eu acho que esse vídeo já ficou muito longo. Eu vou trazer no próximo a forma no passado do verbo to be. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa prática, desse jeito de ensinar. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Pronúncia, sujeitos, o verbo to be, auxiliar correspondente. Então, não se esqueçam com I. Vocês vão usar o am. Com you, we, they, você vai usar o are. Com he, she, it, você vai usar o is. E basicamente essas palavrinhas, elas significam a mesma coisa, ser ou estar. Só que com cada sujeito, você vai usar um diferente. A gente tem o am, o are e o is. E significam ser ou estar e vão ser conjugados aí quando você está falando a frase. E você vai entender se a pessoa está falando no sentido de ser ou estar, de acordo com o contexto. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero que gostem. Eu vou trazer futuros vídeos, eu ainda tenho mais coisas a explicar. Beijo, tchau!